Graça e paz, meus irmãos. A igreja convida de hoje recebe o pastor Eduardo Luiz, da Primeira Igreja Batista do Fonseca, em Niterói, no Rio de Janeiro. Pastor Eduardo já esteve aqui em Andradas algumas vezes, e em todas elas foi usado por Deus para abençoar nossas vidas. Eu não tenho dúvidas que hoje será da mesma forma. Você crê nisso? Você quer ouvir a voz de Deus? Quer conhecer a vontade de Deus para a sua vida? Eu te convido a fazermos juntos essa oração. Feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela forma carinhosa que o Senhor tem conduzido as nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado por Jesus Cristo em nossas vidas, ó Pai. Pai, pedimos, fale aos nossos corações, queremos ouvir a sua voz e ajustar, Pai, os nossos comportamentos, o nosso caráter, segundo a sua vontade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Agora, louvemos juntos com a equipe de louvor. Que o Senhor possa te alcançar onde você estiver, na sua casa, você que está nos assistindo, você possa adorar o nosso Deus junto com a gente neste momento.
Pai, com a tua presença, Deus. Que a tua chuva, Pai, que a tua Shekinah, que a tua glória, que a tua presença inunda todos os lares. Que o Senhor transborde a tua graça e o teu amor, ó Deus, sobre todos, ó Pai, sobre todos que são os seus filhos, ó Pai. Olá pessoal da Primeira Igreja Batista de Andradas, tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Eduardo, pastor da Igreja Batista do Fonseca em Niterói, aqui no Rio de Janeiro. Uma alegria estar com vocês novamente. E nessa oportunidade eu quero compartilhar com vocês uma pequena reflexão que tem um tema. O tema é o seguinte: as virtudes de termos um Deus. E eu quero basear essa reflexão num pouquinho da história de um juiz chamado Gideão. Quero inicialmente ler o texto de Juízes, capítulo 6, verso 11, que diz assim: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Ficamos apenas com esse texto para início de conversa, vamos dizer assim. Irmãos, houve um período de aproximadamente 350 anos entre a conquista da Terra Prometida e o primeiro reinado, que é chamado do período dos juízes, um período que foi muito negativo para o povo de Israel. Havia problemas de falta de liderança, uma liderança que unisse Israel, e a terra, né, o tempo foi um tempo muito difícil, de muitos desafios. Nesse tempo, então, Deus permite que se levantassem juízes que eram uma espécie de líderes regionais, não lideravam toda a nação de Israel, lideravam apenas algumas regiões, e isso de alguma maneira ajudou sob algum aspecto, né? Nesse tempo, Israel sofreu pressões e ataques de nações inimigas. Eu vou falar algumas delas aqui, olha. Os amonitas, moabitas, cananitas, amalequitas e midianitas. No tempo de Gideão, Midian era a nação
que oprimia, né, o povo de Israel. Ela foi por 7 anos que os midianitas oprimiram o povo de Deus, exercendo então uma espécie de opressão econômica. E havia um detalhe: eles saqueavam tudo o que o povo cultivava naquele tempo, gerando então um clima de apatia e de desânimo. Foi nesse tempo então que que encontramos então na Bíblia a história de Gideão. E é interessante o verso que eu li, o verso 11 do capítulo 6, porque revela uma postura muito interessante de Gideão, que já serve de lições para a gente, que já mostra a virtude de termos um Deus, que certamente nos ajuda nesse tempo de pandemia, nesse tempo de quarentena, nesse tempo tão desafiador. Os desafios do tempo de Gideão eram diferentes dos nossos desafios, mas as lições que aprendemos com Gideão são lições para a gente, para esse tempo também. Uma coisa interessante logo de cara é que Gideão não se conformou e nem se rebelou. Anote bem isso, tá? A postura dele era uma postura de alguém que não havia se rebelado, não estava revoltado, murmurento, né? Se é que existe essa palavra, né? Alguém que vivia pelos cantos reclamando de Deus, reclamando dos midianitas. Não estava bem assim. E também não era uma pessoa conformada, né? Paralisada, ficando, né, no canto, sem fazer nada, inútil, sem reagir a tudo que estava acontecendo. Gideão não estava nem rebelde e nem conformado. O que ele estava fazendo? Ele estava trabalhando. Repararam no texto que eu li? Veio o anjo do Senhor e sentou-se debaixo da grande árvore de Ofra e encontrou ali Gideão, filho de Joás, malhando trigo num tanque de prensar uvas. Era até uma estratégia de Gideão, né? Malhar o trigo num tanque de prensar uvas, porque ali ele protegia o seu trigo dos saques dos midianitas. Queridos, nessa história de Gideão, eu encontrei aqui 3 motivos pelos quais eu considero ser virtuoso ter um Deus. Os 3 são estes. Existe um inimigo a abater, Deus nos esclarece a respeito de um inimigo que devemos abater, Deus nos esclarece a respeito de uma limitação a vencer, e Deus também nos esclarece a respeito da voz que nós temos que ouvir. Vamos então a elas. Juízes capítulo 6, verso 14, diz assim: o Senhor se voltou para ele, Gideão, e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian, sou eu quem o está enviando. Na verdade é uma pergunta, né? Não sou eu quem o está enviando? Essa é a expressão certa do texto, uma pergunta, mostrando, na verdade, uma afirmativa, né? Deus está dizendo a Gideão: Gideão, sou eu quem está te enviando, portanto, vá abater os midianitas. A grande questão aqui, irmãos, era que a convivência com os midianitas era insuportável para o povo de Israel, era destrutiva para o povo de Israel. Então, logicamente, o contexto para hoje é diferente. Naquele tempo era uma ordem, uma orientação para abater de verdade, mas a grande lição que temos, irmãos, é que não há convivência pacífica com o inimigo, entendeu? É isso que você precisa absorver, e eu também. Quando se trata de algo que é contrário, àquilo que Deus quer, aquilo que Deus determina, nós precisamos ter uma postura radical mesmo. Não podemos admitir a convivência com o inimigo, e aí eu quero pensar no inimigo e aquilo que ele influencia, que se chama pecado. Infelizmente, irmãos, muita gente contraria essa lógica, né? Acredita que dá para viver bem com o pecado,
dá para conviver bem, harmonicamente, com as influências do inimigo. Mas Deus nos ensina na vida de Gideão que, em se tratando de coisas contrárias ao que Deus quer, a nossa posição tem que ser sempre muito radical. Naquele tempo, Deus fala: Gideão, vá e abata os midianitas. Segundo lugar, existe uma limitação a vencer. Ainda em Juízes capítulo 6, versos 15 e 16, diz assim: Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Verso 16 diz assim: Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Irmãos, Gideão era da tribo de Manassés, filho de José, que não consta na bênção de Jacó. A família dele era a mais pobre dessa tribo e ele era o menor da sua família. Deu para entender? A tribo era pequena, era menor. A família de Gideão era a menor dentre as famílias dessa tribo e ele, Gideão, era o menor da sua família. Aqui vemos, irmãos, uma espécie de limitação muito clara na cabeça de Gideão. Mas, meus irmãos, não há problemas quando se fala de limitações na nossa relação com Deus. São nas nossas limitações que Deus encontra espaço para agir poderosamente. Até porque quando nós achamos que podemos tudo, Deus sai de cena. Entenda, Deus usa um homem limitado, de uma família limitada, de uma tribo limitada, para libertar Israel da força dos midianitas. Então, com Deus, nossas limitações são vencidas, porque Ele nos abençoa. Assim como abençoou Paulo, né? Na sua grande expressão, 2 Coríntios capítulo 12, verso 9, a minha graça, né, Paulo falando a respeito do espinho na carne, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí Paulo diz, de boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Terceiro lugar, queridos, existe uma voz para ouvir. Presta bem atenção, agora vamos passar para Juízes capítulo 7, versos 2, 3 e 4. E o Senhor disse a Gideão, você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão, ainda há gente demais, desça com eles à beira d'água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Pula agora para o verso 7, 8 e 9. O Senhor disse a Gideão, com os 300 homens que lamberam a água, livrarei você e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens, 9.700 homens. Imagine, irmãos. Gideão mandou os israelitas para as suas tendas, mas reteve os 300. E estes ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. O acampamento de Midian ficava abaixo deles no vale. Naquela noite, o Senhor disse a Gideão, levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-los nas suas mãos. Irmãos, entenda só uma coisa. Se Gideão ouvisse a sua própria voz, eu creio, como estratégia de guerra, ele estaria com os 10.000 homens. 10.000 homens. Para quem estudou um pouquinho sobre a guerra naquela época, sabe que essa quantidade de soldados era uma das estratégias fundamentais para se vencer uma batalha. Mas, irmãos, Gideão ouviu a voz de Deus. E a voz de Deus disse a ele, olha, será apenas com 300. Deu para entender, queridos?
Às vezes nós ouvimos a nossa própria voz e a nossa própria voz não corresponde à voz de Deus. Às vezes ouvimos a voz de outras pessoas, tantas outras vozes, e a voz das outras pessoas, as vozes das outras pessoas não correspondem à voz de Deus. Nós precisamos ouvir a voz de Deus, ainda que essa voz muitas vezes nos traga uma estratégia para os desafios que nós estamos enfrentando, uma estratégia diferente da nossa estratégia. Sabe, irmãos, Deus quer nos dar uma história de vida abençoada. É por isso que é virtuoso termos um Deus. E aí eu quero concluir com um resumo das lições aqui. Primeiro, trabalhe. O tempo está desafiador, as questões estão realmente muito apertadas, muito estranhas, não está do jeito que a gente gostaria que estivesse. Trabalhe. Não se acomode, nem se revolte. Combata o inimigo. Não negocie, nem lhe ofereça pequenas concessões. Não se preocupe com as suas limitações. Deus vai te usar a si mesmo. Ele tem uma grande habilidade de usar pessoas limitadas. E por último, ouça a voz de Deus sempre, sempre e sempre, ainda que essa voz contrarie a sua própria voz. Tá bom, meus irmãos? Vamos orar encerrando? Feche seus olhos. Deus, muito obrigado pela vida de Gideão, muito obrigado pelas lições que temos na vida dele. Muito obrigado porque o Senhor é o nosso Deus, o Deus de Gideão é o nosso Deus, o Deus que nos ajuda a trabalhar, o Deus que nos conduz cada vez mais no entendimento correto de tudo aquilo que vamos fazer, um Deus que mostra as nossas limitações, um Deus que tem uma voz ativa, uma voz poderosa, uma voz que fala tremendamente ao nosso coração. Senhor, muito obrigado, Senhor. Que estejamos sempre, sempre trabalhando, agindo e atentos à sua voz. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade, tá bom? Valeu demais!